critério do saldo de gols. Porque o São Paulo estava empatando com o São Caetano, golaço do Antony, né? Tem o desvio, né? Teve o desvio. O São Paulo estava empatando com o São Caetano e o Oeste estava vencendo o Mirassol. Só que daí o Mirassol empatou o jogo e tudo mais, e o São Paulo conseguiu a classificação. Mas, de novo, foi um jogo horroroso do São Paulo. O São Paulo está com um time... Eu não sei se desorganizado é a palavra, mas não está jogando futebol, Roger. Não está apresentando futebol. Eu não consegui assistir o jogo inteiro do São Paulo. Vi os gols, alguns momentos do jogo, porque eu estava na narração ontem com o Luiz Roberto, fazendo o jogo do Vasco com o Rezende. Mas, daquilo que eu vi, o São Paulo ainda não consegue encontrar uma situação tática, encontrar as peças corretas para montar uma estrutura tática que dê aos jogadores uma possibilidade de apresentação melhor, né? O que é natural, né, Roger? Porque mudou o técnico duas vezes. Saiu a Aguirre, entrou o Jardine, saiu o Jardine, entrou o Mancini, não vai ser o Mancini, vai ser o Cuca, quer dizer, cada hora muda, vai mudando. Esse é o grande problema do São Paulo, né? A administração. E isso a gente discute aqui já há muito tempo, né? Não é de agora, desse ano, do ano passado. São anos atrás de anos que o São Paulo tem esse problema administrativo, político, que interfere diretamente dentro daquilo que o São Paulo pode apresentar dentro de campo. Troca de treinadores a rodo. Quando um treinador interino, que é o Wagner Mancini, que eu trabalhei com ele, é um bom treinador, mas não tem voz ativa hoje no São Paulo porque ele é diretor de futebol, treinador interino, acumula função, não sabe aonde ele se posiciona. Pois é. Jogadores se manifestando de forma grave olha só, dentro do clube. Em cima disso, Mancini falou ontem sobre o Jean, que se manifestou. O Jean botou gasolina na fogueira. Dá uma olhada, Mancini. O que eu li na nota que o Jean acabou soltando é que eu havia feito um tipo de tratamento diferente com ele em relação aos outros atletas e que eu havia preterido a sua escalação ou a sua utilização. E isso não é verdade. Em determinado momento, lá atrás, quando o Jean não quis ir para o jogo diante do Red Bull, que na última hora ele acabou cedendo da sua opinião e foi... Eu sentei com o Jean por quase meia hora, bati um papo com o atleta, porque eu conheço o Jean desde que ele tinha 14 anos. Através de uma pelada que foi jogada lá em Salvador, sou amigo do pai do Jean, tenho um filho da idade do Jean e jamais eu agiria de uma forma que não fosse a correta, que não fosse a de mostrar o caminho certo, que não fosse a de exigir do atleta o comprometimento que todos nós temos que ter dentro de um clube de futebol. Ele estava reivindicando uma titularidade e eu expliquei a ele que tudo na vida tem o seu tempo e de repente aconteceu isso quando houve uma cobrança de comprometimento em cima do grupo de trabalho e somente ele se rebelou. Ele interpretou de uma forma realmente equivocada, acabou saindo, teve a chance de retornar, acabou passando a diretoria que não queria retornar e que por opção dele, ele queria ficar separadamente do grupo. 12h13, só para quem não sabe, o Jean nas redes sociais ontem, em resumo, disse que está sendo perseguido pelo Wagner Mancini. Jean que foi multado pela direção de São Paulo, ou será multado, tomou uma bronca do Mancini, não gostou da bronca e vai treinar separado. E o Mancini aí explicou as coisas. A situação não tá fácil no São Paulo, essa é que é a verdade. E se você acha que o assunto do São Paulo vai acabar, não. Pelo contrário, nós vamos começar agora a disputa... Tete a tete. Tete a tete, tá? O São Paulo é a quarta força? Sim ou não? O Roger tá dizendo que não. Eu acho que é a quarta força sim. Mas tem que respeitar, sempre com muito respeito. Tem que respeitar. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande. E tem que ser respeitado. Como chamar de quarta força o mais vencedor do Brasil? Toque de bola, posição, goleiro, bateu! Gol! O mundo é seu, torcedor
tricolor! Todo gigante passa por momentos. Isso é do jogo. E um belo gol de Carlos Eduardo. Gol do Palmeiras. Não se pode ignorar que o tricolor investiu bem, sim. Ou você não gostaria de ter Hernanes e Pablo no seu time? Se ainda não está convencido, que tal um técnico experiente vencedor? E já está chegando para mostrar onde o São Paulo merece. Meio-dia e 15, agora 1 minuto e meio para o Roger defender que o São Paulo não é a quarta força. Barrinha, hoje eu vou ganhar fácil. 3. Você, Eu vi que você ajeitou o cabelo, você ajeitou o cabelo. Telefone, tablet, todas as informações. Eu posso dar o telefone, amigo tablet de pra internet você. pra te dar negocinho, e eu vou ter que inventar Ih, não, já criar já tá chorando. e lembrar as coisas agora da minha cabeça. Solta a Vamos barrinha, lá. solta a barrinha. 3, 2, 1, valendo. Bom, eu acho que um time como São Paulo, pelos números que o São Paulo tem na sua história, ele nunca pode ser considerado quarta força em nenhuma competição que ele vai disputar. Nem no Brasil, nem no mundo. Porque um time que colocou Milan no bolso, Barcelona no bolso e Liverpool no bolso, estamos falando aqui de 3 dos maiores clubes, dos mais vencedores clubes da Champions League, né? Eu comecei a me apaixonar por futebol no final dos anos 80 e início dos anos 90. Eu vi o São Paulo do Tele Santana, bicampeão mundial. São Paulo com o Raí, com o Leonardo, com o Toninho Cerezo. Uma máquina de time, bicampeão da Libertadores. Com Antônio Carlos, com Valber, com Júnior Baiano depois e vários outros grandes jogadores que vestiram a camisa tão gloriosa do São Paulo. E aí depois fui jogar no rival, fui jogar no Corinthians em 2005, que foi outra grande fase do São Paulo, né? Também em 2005 foi campeão estadual, apesar da gente ter ganho o Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo também ganhou a Libertadores e também ganhou o Mundial. Foi tricampeão depois brasileiro, 6, 7, 8, também eu ali do lado, né? Eu joguei em 2005, 2006, 2007, então sofri muito na mão do São Paulo, tenho respeito muito grande pelo clube e não considero e não vou considerar nunca o São Paulo como quarta força. O São Paulo, quando eu comecei a jogar, era o objetivo de todo jogador, por ser um time estruturado, com capacidade financeira, com possibilidade de ganhar todos os títulos. Acabou. Roger resgatando as glórias do passado para defender o São Paulo Futebol Clube. Pessoal aqui tá participando. Hashtag Toconcereto, quarta força. Olha só, por exemplo. Vamos, roda o tempo dele já, que ele quer olhar Não, só. pera aí que eu vou sei mostrar. quem Não, roda eu vou os mostrar outros. aqui a hashtag. O pessoal tá participando. Eu convoco o pessoal para participar nas Mas redes depois, sociais. Eu tenho que ler. Primeiro fala o teu 1 minuto e meio, depois bota todo mundo na rede social. Então tá bom. Então tá combinado assim. Ué. Tá combinado assim. Então, mas antes é o seguinte. Mais elementos para você que acha que o São Paulo é sim a... Só depois as redes sociais, porque o Roger tá apresentando o programa. Já perceberam ou não? Você sabe que eu tenho a rede. Você manda no boleiragem. Aqui você não manda nada. O São Paulo é sim a quarta força. O São Paulo, na última década, eu vou falar, pronto, não aguento mais. É a quarta força, pronto, falei.com.br. Quem discordar é clubista. Só pode. Mas a verdade é que o São Paulo é sim a quarta força paulista na última década. Nos últimos 10 anos, apenas uma única conquista, a Sul-Americana de 2012. Desde então, nada, zero, nenhum troféu importante sequer. O tricolor paulista é gigante, isso ninguém nega, mas congelou na história. O clube virou um museu, e um museu em crise. Com troca de técnico toda hora, venda de promessas da base, temporadas brigando para não cair. Isso tudo sem contar a freguesia nos clássicos paulistas. Desde 2010, são 50 derrotas em 98 clássicos disputados. Um aproveitamento pífio de 33%. Um aproveitamento de quarta força. Um minuto e meio, meio-dia e 19. Deixa eu limpar a garganta pra caprichar engasgou. aqui. Até engasguei. Vou limpar a garganta aqui pra caprichar. 3, 2, 1, valendo.
Olha, eu não quero nem falar sobre o campeonato atual, porque é evidente que no campeonato atual, o Campeonato Paulista, o São Paulo é a quarta força. São Paulo é o pior dos times grandes. São Paulo não venceu nenhum clássico, aliás, perdeu os 3 clássicos que disputou. Entre os 8 times que se classificaram, o São Paulo tem a menor pontuação, então eu não quero nem falar o óbvio. Eu quero dizer o seguinte: o São Paulo está vivendo ainda dessas glórias do passado. O São Paulo tem que pensar no presente. O São Paulo, acima de tudo, tem que pensar no futuro. O São Paulo tem que ter mais humildade. O São Paulo, ele deixou-se levar pela questão do soberano, a história do soberano, a história daquela arrogância, se achando melhor do que todos os outros clubes. E foi ultrapassado pelos outros clubes na questão da estrutura, na questão da gestão. Foi ultrapassado pelo Corinthians, que ganhou tudo nos últimos 10 anos. Foi ultrapassado pelo Santos, que ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil nos últimos 10 anos. Foi ultrapassado pelo Palmeiras, que também está ganhando tudo nos últimos anos. E o que o São Paulo ganhou nos últimos anos? O último tricampeonato do São Paulo, 6, 7, 8, com o Muricy Ramalho. De lá para cá, o São Paulo só afunda. Perdeu o status de ser o clube de maior estrutura do Brasil. O Morumbi já está ultrapassado. O CT do São Paulo já está ultrapassado. A gestão do São Paulo está ultrapassada. E o reflexo é óbvio, dentro de campo, o São Paulo está sendo atropelado pelos concorrentes. Por isso é, sim, a quarta força do futebol paulista. Fui muito bem agora, seu Roger. Fui muito bem. E agora sim, passando pelas redes sociais, você participa pela hashtag Tô com Cereto. Se você acha que o São Paulo é a quarta força, por exemplo. Ceretinho, para com isso aí. Hoje o São Paulo não é nem de longe a quarta força. Ele é a 8ª força. RB Brasil, Ituano, Novo Horizontino e Ferroviária estão muito melhores do que o São Paulo no momento. E do teu lado, hashtag Tô com Roger, tem que respeitar o 633. 633 é Paulista, Libertadores e Mundial. Não, é brasileiro, né? Brasileiro, Libertadores 6 campeonatos brasileiros, 3 campeonatos da Libertadores, 3 campeonatos mundiais. Os títulos que o São Paulino tanto se orgulha. Agora o Tá de Brincadeira. O Tá de Brincadeira, Roger, que é um quadro que a gente criou em homenagem ao Daniel Pereira, nosso Dandan, que tem esse bordão. O Tá de Brincadeira. Sempre quando acontece algo bizonho na rodada, a gente bota no Tá de Brincadeira. Ah, mas bota ele, então. Eu vou botar. É ele? É ele. É o mesmo. próprio. Homenagem é o próprio. a ele, então. Você tá de brincadeira, hein, Daniel Pereira? Olha só o que Presta aconteceu. atenção no serviço. Presta atenção no serviço. Olha a distância que ele toma. Rapaz, se ele fizer o gol daí, eu vou embora. Eu não sei narrar não ainda, né? Vai, tem que narrar. Se ele acertar daí, cara. Olha o Pio, bateu pro gol. Balaço lá dentro! Gol do RB! Uma pintura! E agora, narrador? E agora, narrador? E agora, narrador? E agora, narrador? Tá de brincadeira, hein, Dandan? Caiu do cavalo, Dandan. Brincadeira. Caiu do cavalo, Dandan. Um beijo pro nosso E o Daniel legal, Pereira. O Redação mostrou aí no finalzinho a entrevista do Pio, né? Mostrou. Mostrou, muito Mostrou. legal. Golaço E do levou Pio. levou na esportiva também. o Olha, Pio, tô te legal, goleando, legal. Roger. Parabéns, Pio. E golaço, hein? Goleada pra mim, Golaço. viu, Roger? Tá muito fácil, tá muito fácil. Tô Vai goleando, Roger. Vai ser carne dura, hein? Eu acho que vai ser Carne a de minha, pescoço, a minha RB maior Espírito Santo. vitória hoje no Acabou a Brincadeira. Que vai mostrar daqui a pouco mais gols do Campeonato Estadual e a gente vai falar mais dessa crise do São Paulo. Não saia daí.